Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje eu vou responder uma acusação que me foi feita e que tem a ver com o livre-arbítrio novamente. Eu já disse aqui em outras oportunidades que essa questão é mais filosófica do que teológica, porque quem discutiu isso primeiro foram, assim, de maneira exaustiva, foram os filósofos. E até hoje é assim. E eu disse que a filosofia, de maneira geral, questiona se temos livre-arbítrio. Por isso eu trouxe aqui um videozinho do Pondé que vai corroborar comigo neste aspecto. Mas preste atenção. Essa pessoa me acusou de defender livre-arbítrio, que é uma doutrina crida pela maioria das religiões. E aí ele vai citar Testemunha de Jeová, Mórmons e Adventistas. Veja, ele pega essas três pseudo-cristãs, diz que elas acreditam em livre-arbítrio e que eu, então, estaria defendendo uma tese crida pela maioria das religiões no Brasil. Este é o termo dele. Muito bem, então nós vamos discutir esse assunto, porque mentira é uma coisa chata. Eu digo e repito aqui que não vejo problema do calvinista crer em livre agência. O que ele chama de livre agência, para mim, é nada mais, nada menos do que livre-arbítrio. Dizer que o homem tem livre-arbítrio ou livre agência é exatamente a mesma coisa. Ponto. Não faço pessoalmente aqui, pelos meus estudos, divergência nas duas terminologias. Então, por que satanizar os arminianos que acreditam em livre-arbítrio? Esta é a pergunta. Eu estou só dando uma resposta. Quando eu disse que o livre-arbítrio é negado pelas religiões pagãs, eu citei Metódio, um pai da igreja. Ele é que disse isso. Agostinho diz isso aqui também. Eu vou ler uma partezinha aqui do livro dele para vocês entenderem o que aconteceu com Agostinho. Quando ele sai das religiões pagãs e ele chega na fé cristã, ele imediatamente quer se posicionar. E ele então se posiciona. Depois, quando ele se encontra com Pelágio, que inclusive chega a Roma numa situação decadente, cheia de pecado, e ele fala, gente, vocês estão pecando por quê? Não é Deus que decretou o pecado de vocês. Então, em muitos aspectos, o Pelágio até tinha razão. Depois da sua condenação, o que chega até nós sobre Pelágio, nós concordamos que é heresia. Pelágio, supostamente, a gente não sabe, porque aí através dos discípulos de Pelágio, nega, no caso aí, o pecado original, nega que você precisa da graça preveniente, você por si só pode encontrar Deus. Então, assim, é óbvio que estas coisas são heréticas. E dizem também, isso aí é na boca dos discípulos de Pelágio, que o homem tem livre-arbítrio para ficar sem pecado algum. Então, vamos discutir essa questão, vamos ler aqui um pouquinho de Agostinho, vamos ouvir Pondé e vamos ver se realmente é verdade que a maioria das seitas creem no livre-arbítrio. Vamos lá, mas antes, deixa eu dar aqui meus recadinhos. Lembrando que todo dia 30, aqui no canal, às 22 horas, nós sorteamos brindes apologéticos, entre eles uma Bíblia apologética de estudo. Para você participar, seja membro, colaborador do CACP. Vai lá na plataforma do Apoie-se, se inscreva, participe lá e todos os meses você pode ser abençoado com uma Bíblia apologética ou alguns livros apologéticos do CACP. Lembrando que a gente divulga e distribui gratuitamente os PDFs destes livros, independente da pessoa colaborar ou não, a gente sempre deu gratuitamente este material. Também o nosso site, o www.cacp.app.br, está lá no canal para você desfrutar, mais de 25 mil artigos,
tudo gratuito. Tudo, tudo, tá bom? Também nós temos um aplicativo gratuito para você ter toda a plataforma do cacp.app.br na palma da sua mão, ou seja, o aplicativo consulta o banco de dados e você tem, quando você está com o aplicativo no celular, 25 mil artigos à sua disposição. Tá? E se gostar do vídeo, curta, compartilhe e divulgue e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Vamos lá então, eu vou passar aqui um videozinho do Pondé para você refletir na temática. Vamos lá. Ali na obra do Agostinho, ele trata essa questão no mínimo 2 vezes de forma bastante intensa, que é quando ele escreve o próprio livre-arbítrio e ele está lá responsabilizando a ação humana pelo mal e não Deus. Mas o tema do livre-arbítrio vai para frente, né? Você pode abandonar o debate do pecado e do domínio do pecado sobre o livre-arbítrio, sobre a vontade, o livre-juízo, como você pode traduzir o livre-arbítrio, e você pode se perguntar se a gente é livre com relação a conteúdos inconscientes. Freud achava que não. Alguns podem se perguntar se a gente é livre com relação a conteúdos sociais. Marx achava que não. Alguns podem se perguntar se a gente é livre com relação a conteúdos herdados no processo evolucionário. Darwinistas acham que não, né? Alguns hoje acham que a gente não é nem livre dos algoritmos, porque eles vão hackear você a partir do Facebook e das horas em que você acorda e do seu tipo sanguíneo e o que você gosta de comer, e isso vai ser cruzado num Big Data gigantesco e um dia quando você acordar, seu iPhone ou seu smartphone vai estar falando coisas para você que você nunca contou para ninguém, e aí você vai dizer assim, meu Deus, o algoritmo é mais íntimo de mim do que eu sou de mim mesmo, que na realidade Agostinho dizia que era Deus, que era mais íntimo de mim do que eu sou de mim mesmo. Veja só a decadência. Muito bem, aí está o Pondé filosofando, né? Mostrando que a coisa é mais antiga, é problemática, e veja que existe uma questão do livre-arbítrio em vários aspectos da sociedade. Agora, antes de eu responder a questão do indivíduo aí que fez uma acusação infundada, dizendo que as maiores seitas do mundo são arminianas, o que é totalmente inverídico, olha que interessante, o Pondé cita 3 indivíduos que colaboraram para o ateísmo moderno. Freud, Marx e Darwin. Então, para estes 3 indivíduos que colaboraram fortemente para a cosmovisão cética moderna, o homem não tem livre-arbítrio. Freud está falando do inconsciente, por causa do inconsciente que estaria contaminado, então você não tem livre-arbítrio. Marx diz que a sociedade está contaminada, então você não tem livre-arbítrio. E Darwin diz que você não tem livre-arbítrio porque geneticamente você está pré-determinado. Olha que coisa. Então veja, se você pegar o livro do Schopenhauer, já falei aqui, a filosofia de maneira geral não crê em livre-arbítrio. O próprio Pondé, ele vai dizer que tem dúvidas se o homem tem ou não tem livre-arbítrio. Vocês estão entendendo? Então, quando você embarca no navio da negação do livre-arbítrio, você está montando no navio do Freud, do Marx e do Darwin. Você está montando no navio dos filósofos gregos pagãos. É nesse navio que você está montando. Veja, eu não tenho problema em aceitar livre agência. Mas quando o calvinista fala que aceita livre agência, mas nega livre-arbítrio, ele está sendo contraditório. Porque os filósofos, os pagãos, no caso aí do mundo antigo, e as religiões, e aqui eu já respondo o indivíduo, 90% ou mais das religiões mundiais são negadoras do livre-arbítrio. Todas as religiões animistas, por exemplo, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, bruxaria, feitiçaria, Wicca, todas negam livre-arbítrio. Todas negam. Todas. Budismo, sikhismo, hinduísmo, islamismo, shintoísmo, é tudo
contrário ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio é negado por, repito, 90% ou mais das religiões mundiais. Agora, eu não entendo que Testemunha de Jeová, mormonismo e adventismo creem em livre-arbítrio. Não. Preste atenção. Testemunha de Jeová, vamos lá. Eles falam que Deus tem uma onisciência como um conector de rádio. Ele vai saber só do que ele quer saber. Então, na verdade, Testemunha de Jeová é mais teísmo aberto do que arminiana. Adventismo, com a tese de santificação de Ellen White, ao ponto de negar a salvação pela fé, é mais pelagiana, tá certo? Então, Testemunha de Jeová seria mais voltada ao teísmo aberto. Adventistas, e aí eu posso botar o mormonismo na mesma categoria, seria mais voltado ao pelagianismo. Pelo menos na cosmovisão de pelagianismo que chegou a nós. Tanto que eles têm dificuldade nessa questão, principalmente os adventistas, de entender a salvação pela graça. Tá certo? Vamos lá, gente. Vamos ler um pouquinho de Santo Agostinho aqui, porque quando ele se depara com as religiões pagãs, ele escreve este livro, e eu já o li, já o cataloguei. Ele vai dizer que na página de número... Deixa eu ver aqui, porque não está marcando direitinho. Página de número 25. Ele diz o seguinte: pois bem, se sabes ou acredita que Deus é bom, não nos é permitido pensar de outro modo? Deus não pode praticar o mal. Como devemos acreditar, já que, de acordo com a nossa fé, é a divina providência que dirige o universo. Deus, de modo algum, será autor daquele primeiro gênero de males, a que nos referimos, só do segundo, que aqui seria castigo. Então, aqui ele está dizendo, no livro Livre-Arbítrio, ou seja, livre vontade, que o homem, usando da sua liberdade, escolheu fazer o mal. Mas Deus não é autor disso. Deus não tem nada a ver com as atitudes más que o homem teve. Diferente do que ensina o calvinismo, que diz que Deus decretou a queda, a determinou e se glorificou nisso. Que eu acho muito estranho, né? Diz ainda Santo Agostinho, na página 28. Ora, nós cremos em um só Deus, de quem procede tudo aquilo que existe. Não obstante, olha que interessante, Deus não é autor do pecado. Então, o Agostinho jovem, porque o Agostinho velho vai negar tudo isso. Deixa claro que Deus não é autor do pecado. O calvinismo, não vou dizer de abrangência total, mas grande número de calvinistas dizem que Deus é autor do pecado. O pastor, reverendo e doutor Nicodemos, ao ser inquirido se os pecados fogem do decreto de Deus, ele diz: nada foge do decreto de Deus. Nicodemos ainda, de maneira ponderada, mas assume. Granconato abertamente. Então está aqui, de novo. Agostinho, o que fugia do maniqueísmo, das religiões pagãs, deixa claro que Deus não é autor do pecado. Continuando aqui para terminar, na página 52, nós vamos encontrar o seguinte. Portanto, aqui tem um subtítulo, né? O responsável pela submissão às paixões só pode ser o livre-arbítrio. Portanto, não há nenhuma outra realidade que torne a mente cúmplice da paixão, a não ser a própria vontade e o livre-arbítrio. Tá certo? Então ele está dizendo que o responsável pelo pecado humano é o homem mesmo, e não Deus. Respondendo àquela velha máxima do calvinismo, por que você não usa seu livre-arbítrio e para de pecar? Eu já usei. Eu usei meu livre-arbítrio e eu escolhi que não quero mais a vida de pecado. Ah, mas então por que você não deixa de pecar permanentemente? Eu não deixo de pecar permanentemente porque eu ainda estou preso a este corpo.
E uma hora ou outra, no dia a dia, na correria da vida, eu acabo sendo colocado num bico de sinuca, eu acabo ficando nervoso, eu acabo ofendendo alguém. Então, eu escolhi e vivo essa escolha. E por isso Jesus disse, Paulo também, que a carne milita contra o espírito contra a carne. Paulo deixa claro, você vai viver no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós estamos livres do pecado. Por quê? Porque nós escolhemos não viver no pecado. Pecamos? Sim, mas o pecado é um acidente de percurso que acaba acontecendo no dia a dia. Mas a minha escolha é mantida. Por isso eu creio em Jesus. Por isso que eu vivo a graça. Porque eu escolhi. Porque você pode escolher. Ah, mas você tem força? O Espírito Santo ajuda. Ele começa e termina a boa obra em nós. Mas eu escolho. Sou eu e você que escolhe. Tá entendendo? Então, gente, eu tô só aqui respondendo algumas questões porque eles insistem em agora me classificar de herege porque eu creio em livre-arbítrio. E eles não são herege porque crê em livre-agência. Isso tudo que eu estou falando de livre-arbítrio, eles dão o nome de livre-agência. Como eu dou o nome de livre-arbítrio, eu sou herege. Com todo respeito, vá catar coquinho. Francamente. Que gracinha é essa que vocês estão fazendo por aí? Vocês querem me atacar? Usem outra coisa. Não isso. Essa linguagem é muito abrangente. Sim, biblicamente, nós temos livre-arbítrio. Ou seja, a liberdade para agir, a liberdade para escolher. Eu já botei aqui o texto quando Deus coloca 3 opções diante de Davi de castigo e fala, escolhe uma. Isso é exatamente a definição de livre-arbítrio. Ponto. Ah, mas você não tem livre-arbítrio para deixar de parar de pecar. Eu tenho livre-arbítrio para escolher não viver no pecado. Eu escolhi. Agora, Adão não tinha livre-arbítrio? Calvino diz que tinha. Lúcifer não tinha livre-arbítrio? A Bíblia diz que tinha. E ele escolheu rebelar-se contra Deus. O que levou ele a rebelar-se contra Deus? Se ele ainda não tinha caído. O que levou Adão a rebelar-se contra Deus? Se ele não tinha uma natureza caída. Então não é a natureza caída que voga, é a minha escolha. Independente de eu estar caído ou não, é a minha escolha. Eu escolhi crer em Jesus. Eu escolhi o caminho da graça. Eu escolhi. Agora, esse fato de eu ter escolhido, de você ter escolhido, não muda o que Deus já fez e faz por nós. Não muda que quem morreu por mim na cruz, que quem operou a obra da redenção, que quem fez tudo por mim foi Cristo. Crer e escolher crer não é obras. É apenas tomar posse. Até o Nicodemos fala disso, né? Que aí é o correto. Toma posse do que Cristo fez na cruz. Aí sim. É onde nós devemos tomar essa posse. O que Cristo fez na cruz já está garantido. Por isso eu creio, eu escolhi crer. Ponto. Acabou. Agora, podemos definir questões filosóficas, aí você vai entrar por um outro caminho, aí já não é teologia. Como disse o Pondé, já vai muito além. Aí você quer concordar com Marx, vai em frente. Quer concordar com Darwin, vai em frente. Quer concordar com o grande ateu do século XX, Freud, beleza, siga seu caminho. Eu não vou por esse caminho. Eu creio que o homem escolhe livremente. Ah, mas sobre a salvação, livremente pela graça preveniente. A graça vem, dá condições para ele tomar a opção, para ele tomar as suas escolhas, e ele então assim procede. Porque senão Deus seria autor do pecado, Deus seria culpado de todo o mal que existe no mundo. Como disse o Dr. William Lane Craig, com muita propriedade. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Estamos aqui à disposição para esclarecer os fatos. Por isso que nós temos essa grande confusão, até mesmo no meio calvinista. O Hernandes falando que o homem não tem livre-arbítrio e o Nicodemos falando, não, você tem livre-arbítrio. Isso ambos falando para o mesmo entrevistador. Coitado do Vilela. Deve estar com a cabeça louquinha, porque 2 doutores, um fala uma coisa, o outro fala outra coisa antagônica. O que é isso, né? Então, gente, vamos ter mais sabedoria, vamos crer na Bíblia. Você quer entrar pela filosofia? Tá aí, ó, siga o Pondé. Eu sigo Jesus. E gosto muito do Pondé, tá? Quero deixar isso bem claro. Mas eu sigo Jesus. Um grande abraço, se Deus permitir.
Até o nosso próximo vídeo.